A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que desde pela manhã que eu acordei, pela misericórdia de Deus, né? E essa palavra está ardendo no meu coração e eu estou lavando roupa, estou fazendo as coisas e essa palavra está ardendo cada vez mais no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Eu peguei para mim a palavra. Então eu gostaria de compartilhar com você que está em Mateus capítulo 14, somente o versículo 13. Que é a primeira multiplicação do pães e peixes, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Uma palavra que o Senhor falava ao meu coração, que é: independente do lugar que você esteja, tá com Jesus? Fique em paz. Independente do lugar que você esteja, fique em paz. Porque para você, aos seus olhos, o lugar não sem condição. Ou talvez seja a sua situação. Ou talvez diz uma palavra que alguém te diz que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Quero dizer para você que você não é qualquer um. Você está com Cristo. Você está com Cristo. Então fique em paz. Está seguindo a Jesus? Fique em paz. Veja aqui, Jesus, ouvindo isso, retirou-se. O próprio Jesus foi. Independente para onde Jesus te guiar, onde você estiver, veja, eu quero que você entenda essa palavra. Guarda no teu coração, para nunca mais esquecer. Guarda na tábua do teu coração, como disse o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muitas vezes as pessoas qualificam pecados, né? Mas veja, uma palavra dessa, se você não acreditar... E Jesus, ouvindo isso, ele retirou para um lugar deserto, apartado. E a multidão seguiu ele de todos os lados. Veio da cidade e seguiu a Jesus. Às vezes as pessoas olham para você, se eu ficar falando sobre essa palavra, eu vou ficar... É muito tempo para dizer para você. Nós temos muito para meditar nessa palavra, porque ela nos ensina muito sobre detalhes. É muito detalhe. Mas eu quero compartilhar com você o que Jesus está falando no meu coração, que está ardendo fortemente. Independente do lugar que você esteja, da sua condição, da palavra que te disseram. Você crê em Jesus? Independente. Olha que Jesus foi. O discípulo seguiu, a multidão também. O lugar era propício? Não. Se você olhar, o lugar era um lugar, a palavra já diz, deserto e apartado. Longe do que? Longe de tudo. Tinha alguma condição deles prosperarem? Tinha alguma condição de... Era um lugar deserto e apartado. Mas Jesus foi, seguiu. Saíram decepcionados com Jesus, com tudo isso? Os discípulos? Não. Se você já conhece essa palavra, você sabe que não. Aqui Jesus, quando ele chegou, ele se deparou com uma multidão. E ele olhou, começa lá no 14, no 14. E Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão da multidão e curou a todos. O lugar era propício, tinha um hospital lá. O que tinha lá? Nada. Era um lugar deserto, apartado. É o que Jesus está falando no meu coração nessa manhã. Pega para você, porque eu peguei para mim. Era um lugar deserto, apartado. Todos foram curados. Eu não sei se a enfermidade era na carne ou era na alma, mas creia, ele fala sobre cura. Para mim e para você nesta manhã. Independente, todos foram curados. E Jesus curou todos os seus enfermos. Eu não sei que tipo de enfermidade. Você fala que eu estou com enfermidade no corpo. Eu creio que Jesus pode te curar. Eu estou com enfermidade na alma. Palavra que me disseram, decepção. Tantas as coisas. Esperei tantas as coisas, mas não, nada. É porque você esperou do homem. Eu esperei do homem. Mas não, nós temos que esperar em Deus. Independente do lugar. O homem, para poder ver milagre, para poder crer em alguma coisa que vai ter, alguma coisa tem que ter, ele tem que enxergar aquilo. Tem que ter coisas, dinheiro, tem que ter muitos objetos, tem que, eu não sei, mas você sabe a respeito da sua situação. Para você crer, você tem que ver as coisas, mas Jesus, ele direcionou o povo para um lugar deserto e apartado. Ali ele curou a todos, independente da enfermidade que era. Jesus curou os seus enfermos, e eu creio que ele pode curar. E veja, só que chegou um momento onde os próprios discípulos falaram, ai, já curou.
Tá, mas só que o lugar não é propício, é mais ou menos assim. Despede a multidão para que vão buscar, tipo, socorro para eles se alimentarem em outro lugar, nas aldeias, e comprem pão para si. Mas Jesus falou não. Para resumir, Jesus não deixou ninguém desamparado. Jesus curou e Jesus alimentou. Veja que o Senhor Jesus, ele supriu em todas as áreas da vida deles. Naquele momento, a necessidade daquele povo todas foi suprida. E o Senhor, com pouco, ele multiplicou. Eu não sei o que você olha na sua vida hoje e fala, é muito pouco. É muito pouco. É pouco para você, mas para Jesus não. Ele faz multiplicar aquilo que você, desde que você creia. Desde que você crê que Ele está com você, que Ele está no teu barco. Jesus, Ele não abandona. Veja, olha para a palavra, olha para a Bíblia. Todos os lugares em que Jesus guiou o povo para um lugar deserto, apartado, para um vale, para alguma situação que para o olhar do homem não tinha condição, não havia meio de prosperar, não havia meio de suprir as necessidades. Não, olha o deserto, quando Deus guiou o povo para o deserto. Era propício? Não era, mas todos foram saciados. Independente de onde você esteja, está com Jesus, fique em paz. É propício. Você pode até se assustar de você achar que aquele lugar não é propício. Não vai dar, não vai. Mas fique em paz, que você pode até ser surpreendido. Você vai ser surpreendido por Cristo. Você pode ser surpreendido por Cristo. Porque todo lugar onde Jesus está, independente onde você esteja, o lugar é propício a milagres, maravilhas e prodígios. Veja que quem aprendia que não era só a multidão, mas era Jesus, eram os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, do qual Jesus começou a separar aqui no livro de Mateus. Começou a separar. Então, creia nessa palavra, porque eu peguei para mim. Que o lugar independente está com Cristo. Fique em paz, já deu tudo certo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Se nós ficarmos a meditar nesta palavra, não ficaria o dia inteiro. Mas eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Amém? O lugar é para você é impossível, mas para Cristo todo lugar é propício a milagres, maravilhas e prodígios. Amém? Fica com o Senhor Jesus Cristo na paz que só Ele pode nos oferecer. Amém.